Até no Jornal Nacional, ué. Deixa eu beber uma água, gente. Tá dando pra ver o slide? Que carregou? Ah, Bom, vamos lá. Hoje a gente vai fazer um. Já vai dar uma avançadinha pra gente poder calcular o grau da curva. Eu vou começar falando um pouco de estaqueamento. Mas aí na aula da semana que vem eu fecho a parte de estaqueamento para vocês poderem fazer a última lista nossa, tá? Então hoje eu vou dar uma introdução do estaqueamento depois no finalzinho, mas a forma de calcular a gente faz na semana que vem. Então hoje a gente vai ficar mais na parte do grau de curva. Opa! Então esse aqui é só para relembrá-los, né? Dos parâmetros que a gente precisa para poder calcular e projetar as curvas de uma estrada. Hoje eu quero mostrar para vocês, né? Vou até riscar de vermelho aqui o que a gente já aprendeu a calcular na semana passada, né? Que é a tangente externa. O ângulo central a gente já tem a partir do levantamento topográfico. O raio da curva a gente também já tem, ou dá para retirar ele de algum outro dado que a gente já tenha. O desenvolvimento a gente já calculou e o afastamento também. O centro da curva a gente também acaba tendo, porque vai depender do valor do raio, né? Então, se eu traçar uma linha perpendicular aqui, ó, com o valor do raio, eu acho aonde que é o centro da curva. Então, também tá tranquilo. Mas falta agora eu explicar para vocês como que a gente calcula o grau da curva, que ele nem tá aqui. Né? Ele vai estar nessa partezinha mais detalhada, que é esse G aqui, ó, que é o grau de curvatura. O grau de curvatura vai ser dentro do desenvolvimento aqui da curva, vão ter várias faixinhas. Nossa, fiz torto pra caramba. A curva ela vai estar dividida em várias faixinhas com um valor de grau de curva. Por quê? Porque a gente vai usar como referência, né, uma corda de 20 metros. Lembra que eu falei para vocês que aqui no Brasil a gente considera 20 metros para poder calcular o grau de curvatura. Então, quando a gente fala de corda, eu estou falando de uma distância aqui em linha reta de 20 metros, que vai ser esse valor aqui que a gente substitui em AB. Então, vai ser 180 vezes 20, né, que vai ser o valor da corda, dividido por π vezes o valor do raio da curva. E por que eu já não coloco 20 direto aqui na fórmula? Porque quando você somar aqui o desenvolvimento, por exemplo, se essa distância aqui da curva deu, por exemplo, 295 metros. Se você dividir por 20, né, que é o valor da corda, você vai ver quantas cordas vão dar. Certo? E aí vai sobrar um restinho que não dá 20, né? Porque ó, 295 dá de cabeça eu sou ruim para não errar, deixa eu catar a calculadora aqui. Ó, 295, se eu dividir por 20, vão dar 14 cordas, 75, né? 14,75. Então esse 0,75 aqui que tá quebrado, né, que é o decimal, se eu multiplicar ele por 20, dá 15. Ou seja, eu vou ter 14 cordas de 20 metros e vão sobrar 15 metros ali. Então, por isso que esse AB, a gente não substitui ele por 20 direto. Porque o que sobrar aqui, ó, de corda, a gente tem que colocar para poder calcular o restinho do grau
de curvatura. Então, cada corda, né, vai ter um grau de curvatura. Mas aí, no caso, você iria colocar como? 20 Aí, mais os 15? não, aí é só 15. Ah, tá. É só o restante. É isso, só o restante. Entendeu? Entendeu? Então, a maioria aqui dos graus de curvatura iam ser, vamos supor que desse 0 graus e 20 minutos. Os graus de curvatura. Então, ia ter 14 graus de curvatura, que seriam de 0 graus e 20 minutos. E aí, o último, eu teria que calcular, porque a corda não seria 20, seria 15, né? Que era o que ia restar ali para encostar no PT. Aqui. Então, isso também é bom vocês ficarem de olho. Mas o primeiro cálculo é sempre com 20, tá? Esse aqui é as fórmulas da semana passada, né? Aí aqui, gente, eu trouxe uma imagem de satélite que eu peguei no Google para talvez ficar um pouquinho mais claro para vocês como é que fica essa curva e esses parâmetros, tá? Pode ser que as medidas e que os valores que forem dando aqui não sejam os valores reais, tá? Da vida real, mas é só para vocês terem ideia. Essa curva aqui, essa imagem, é daquela curva que a gente tem aqui, ó, perto do Parque da Serrinha. Sabe aquela curva quando a gente tá chegando em Paraíso, que a gente faz ela e vê a cidade toda? Sim, sim. O Parque da Serrinha é esse laranja aqui, do lado de cá. É esse aqui, ó. Ah, tá. É o contrário, então. Tá. Uhum. Isso aqui seria aquele posto abandonado. Esse, Não, isso aqui é é a aqui granja ali, aquele negócio ali, não é do Braga, não. é aqui, ó. Peraí. Deixa eu pegar de vermelho aqui. Aqui é a Setenge. Uhum. Aqui é o Parque da Serrinha. Paraíso tá pra cá, ó. Aqui é a Aqui é a Cantiéria. pedreira. Uhum. Isso. Entendeu? Entendeu? Uhum. Beleza. Então aqui eu peguei a curva pra gente ter uma noção assim mais realista de como que funciona. Então, desenhar. Vamos fingir, né, que faz de conta que a estrada não estaria aqui. Vamos pensar assim, que quando a gente fez o levantamento topográfico, a gente veio como um alinhamento. Aqui a gente tinha uma estaca, não, um ponto de levantamento. E depois veio reto para cá, o alinhamento topográfico. Então, nesse ponto aqui, eu decidi que eu queria fazer uma curva para poder suavizar aqui esses dois alinhamentos. Então, esse ponto aqui, esse borradinho laranja que eu desenhei, vai ser meu ponto de interseção, né? Que é o PI. Ó, já tinha até feito ali. Certo? Então, aqui eu tenho os dois alinhamentos. Aqui, a interseção deles seria um ponto, então, que eu teria levantado no levantamento topográfico. E que eu chamo aqui, na hora de fazer meu projeto de estrada, de PI. Se eu voltar dos slides aqui de trás, né? Seria este ponto aqui, ó. Meu ponto de interseção. Então, vou pegar de vermelho aqui. Esse ângulo formado aqui, ó, né, ou de cá, é a deflexão. Ou que aqui no projeto do projeto de estrada, a gente chama como um ângulo central. Então, ali tem um pontinho. PI. E aí, de acordo lá com as tabelas do Departamento de Estrada e Rodagem, considerando aqui como que é o relevo, considerando a velocidade que eu quero que os carros passem, eu defini que o raio da curva vai ser de 200 metros. Então, esse raio, né, a medida desse raio é do ponto do PI até chegar aqui no ponto central da curva. Então, a mesma coisa vai ser a distância daqui, ó, né, até chegar lá também vai ser 200, e a distância também daqui até chegar lá, né, nesse sentido aqui, também é 200.
Então, aqui, ó, eu tô supondo que no meu levantamento topográfico, o ângulo aqui da deflexão deu 78 graus e 35 minutos. A gente pode até fazer esse cálculo aqui para a gente ter uma noção mais ou menos de quanto que daria o desenvolvimento, a tangente externa. Então, sabendo que aqui eu tenho um ângulo de 78 graus e 35 minutos e que, de acordo com as tabelas lá do DR, eu vou dar um raio de 200 metros. Então, aqui onde eu pintei de amarelo, né, fiz essas linhas perpendiculares aqui de amarelo. Vai ser meu ponto, né? Aqui vai ser meu ponto, o PC, e este aqui vai ser o PT. Agora eu tenho que calcular qual que vai ser, a partir desses dois dados aqui que eu dei, a minha tangente externa, né, que é a distância aqui entre o ponto de interseção e o PC, e também é o mesmo valor entre o ponto de interseção e o PT. Então, vamos lá. A mesma coisa que eu passei naqueles slides lá para vocês da semana passada e nos exercícios que vocês me entregaram, a gente vai fazer aqui, ó. Eu vou calcular o PT, vou calcular a tangente externa com esses dados. Então, lá na minha fórmula, a minha tangente externa é o raio, que é 200, né? 200 metros, vezes a tangente de AC, que eu tinha falado lá que era 75, 78, né? Alguma coisa assim. 75 ou 78 graus e alguns minutos. Eu vou voltar lá para a gente fazer. Sobre 2. Depois a gente calcula o desenvolvimento e depois a gente calcula o afastamento. E aí depois a gente vai calcular também o grau da curvatura. Então vamos lá. Ó, será que dá para enxergar se eu escrever de vermelho aqui, ó, tangente? Fica muito ruim? Não, dá para enxergar. Então, vamos lá. 200 vezes... Opa! Esqueci de colocar a tangente ali. Eu falei, mas estava desligado o áudio. Tá. Vezes a tangente. AC vai pôr o valor. Vou pôr o valor aqui. 78,35. Sobre... Você não falou que tem que converter esse valor aí de ângulo? Ela ensinou na calculadora. Mas aqui não precisa, não. Por quê? Porque a calculadora vai entender. O que você converte, ó, é se tiver em... nesse aqui, ó. Cadê? Nesse aqui, coloca graus decimais, né? E se tiver em radianos também, vocês conseguem mudar. 39. Ué, mas não é a mesma coisa do de cima? É que esse aqui, ó, tem os 180 graus aqui. Ah, eu converti? Dá errado? Mas não, dá o mesmo valor? Dá uma conferida. Não sei, vou ver agora, ó. 39,29 e 16. Porque aqui, ó, o que acontece? Esse de baixo aqui, qual que é a diferença da fórmula do desenvolvimento para a fórmula da tangente? A fórmula da tangente, eu estou fazendo a tangente do ângulo. Então, ele vai me dar em decimal esse valor aqui, ó. Aqui não. Aqui, se eu deixar em grau, minuto e segundo, a resposta talvez vai ficar em grau, minuto e segundo. Só que a resposta do desenvolvimento é em metros. Então, tipo, a resposta do desenvolvimento não pode ser... Quanto que deu aí? Esse aí de cima aqui? Quanto que deu a resposta? Deixa eu pegar minha calculadora aqui. Tangente de 78 graus, 35 minutos, dividido por 2, vezes 200. Dá 163,65. Deu certo! Mas aí, calma. O negócio que eu tinha falado da conversão é no desenvolvimento. Calma que nós vamos chegar lá.
Ah, tá. Não é nesse daí, não. Não, não é nesse aqui, não. Na Porque verdade, nesse aqui, quando eu faço tangente, cosseno ou seno de qualquer ângulo, ele vira um número decimal. não, mas Entendeu? eu fiz tudo decimal como converter na calculadora. Eu converti tudo na calculadora. Não, aí dá também. Não tem problema. Ó. Aí aqui, esse aqui deu Aí, em metros. exatamente o meu deu 163,6491. Uhum. É, o meu aqui deu 64, 95, 32, 8. É que você jogou tudo uma vez, né? É. Eu jogo picado, pra não confundir. Uhum. Vê se bate o seu aí, Cleito. O meu deu certo, igual o seu. Tá. Deixa eu fazer de branco aqui, vamos ver se vai ficar bom também. Agora o desenvolvimento, ó. O desenvolvimento. Opa, vim demais. É π vezes raio vezes AC dividido por 180. Então, π vezes 200, né, que é o raio, vezes o AC dividido por 180. Né? O AC é 78. Agora, esse aqui, ó, que eu quero que vocês vejam se dá diferente. Se você colocar em grau minuto, eu não coloco em grau minuto o desenvolvimento para que a resposta do desenvolvimento não dê em grau minuto. Só se vocês Eu colocar acho um que eu grau. coloquei na questão que eu te mandei. Quer Porque ver? como você falou para converter, tudo que caía grau eu converti. Não, mas aí não tem problema. Entendeu? Aqui no tangente, se você. Aqui no de cima, se você converter, é o mesmo valor. Não, não dá Ó, problema. vamos ver. É... Vezes 200 vezes 100. Não, 39,2916 dividido por 180. Quanto que deu? Deu 274,31. É, deu errado. Então, aí, o que acontece? Se você coloca aqui em grau minuto, você tem que lembrar de colocar o grauzinho aqui no 180. É, então, isso que eu pensei, eu não coloquei. Eu Se vou fazer você o não teste colo- agora colocando. Se você não coloca o grauzinho aqui no 180, você tem que transformar esse ângulo aqui, ó, em grau decimal. Que aí vai. Não, mas eu joguei ele grau decimal. E quanto que deu? 130 e alguma coisa. Deixa eu Por isso fazer que eu aqui. falei que deu errado. Porque eu O meu joguei deu do... tudo decimal, eu não joguei nada ângulo. Deixa eu ver aqui. Ó, vezes. Quanto que deu o seu, o meu Cleito? deu 274,30. Ó, porque aquilo Quanto que ali é dá? o Ó, AC. o seu decimal ali, o grau decimal de 78 graus e 35 minutos dá 78,58, certo? Não, o meu deu 39, 29, 16. Por quê? Ué, não sei, deu isso, tanto é que na conta de cima deu a resposta certa. Aqui, ó, se você fez assim, né? Você colocou 78 graus, É. 35 bolinha e apertou a bolinha de novo. É, 0, 0 e bolinha. Aí deu igual. Aí eu É, cliquei de na novo, bolinha. né? É verdade. Ué, por que será que deu? Ixi, que trem doido. Peraí. Faz de novo aí. 8, 3, 3. Ah, não, isso aqui é a divisão por 2. É verdade, tá certo. Tá certo. Aí esse valor vezes 200 vezes π, que é igual. Uhum. Aí eu faço dividido por 180. Aí, quando deu? Aí ele me deu em grau, né? Mas aí eu Então, vou transformar em decimal, fica só que eu não. 274,3075.
Exatamente. É aqui que eu falei para vocês. No desenvolvimento, você tem que transformar para grau decimal. Senão a tua resposta dá em grau. E desenvolvimento, a resposta não é em grau, é em metro. Tá, Entendeu? então aí vai ficar 274,3075 metros Isso. quadrados? Ou não? Não, Só só metros? metro, só metro. É uma medida só do comprimento ali. Beleza. Entendeu, Cleito? A diferença? Entendi. Então, no desenvolvimento, a gente tem que transformar para graus decimais, porque senão a resposta final na calculadora dá 274 graus, não sei quantos minutos. Só que o desenvolvimento vai ser uma medida de distância aqui para a gente, não de ângulo. E a mesma aqui em cima não tem problema, porque quando eu multiplico, né, quando eu faço a tangente de um ângulo, ele se transforma numa medida de distância. Né? Ele vira tipo um coeficiente. E aí, na hora que eu multiplico ele com um raio, ele vira uma medida de distância. Certo? Beleza, achamos então o desenvolvimento. Certinho. Ou seja, esses 274 metros aqui é o comprimento aqui, ó, da nossa curva. Tá? Então, essa linha vermelha aqui na curva tem 274 metros. E a tangente, né, que vai ser do PI ali. Do PI até chegar aqui no PC, tem 163. E do PI até chegar aqui no PT, tem 163,65 também. Agora o afastamento, né? O afastamento. O afastamento vai ser essa medida aqui, ó, do PI até chegar ali no meio da curva, né? É quanto que eu afasto para poder achar o meio dessa curva aqui. Então, vocês concordam comigo que essa medida aqui ela vai ter que dar menor do que as outras, né? Que aqui vai ser bem menos. Então vamos lá, o afastamento. Fala para mim aí, ô, Rafa, a fórmula do afastamento. Ah, tá. Peraí, que eu tenho que pegar aqui. Não tá aqui comigo, não. É só para eu não voltar o slide aqui de novo. Mas acho que eu consigo mudar por aqui, ó. Quer ver? Opa! E é igual a T. Então, nosso T aqui é tangente. Faz do verdinho aqui embaixo, ó. Eu acho que vai ser mais fácil também, né? Vai ficar melhor. Faz no perto da serrinha. Faz esse matamento aí. Peraí, eu vou fazer de branco ali, que aí vai aparecer melhor. Vai fazer de verde em cima do verde. Não, tava de azul. Só que fica muito ruim ali ainda. Branco. Nossa. Não quero marcar texto, não. Cadê a canetinha? Caneta aí. Ah, Amanda, que isso? Poxa, apanhando do PowerPoint. Pronto, agora tá. Ó. E não é possível. É igual a T vezes tangente de AC dividido por 4. Já vou substituir a nossa tangente aqui, então. A nossa tangente, a gente achou ela aqui em cima, né? Que é o 163. Sim. 163. Vírgula 65. Vezes a tangente do 78. E 35 minutos, dividido por 4, né? Exato. Ok. Então vamos lá, fazer aqui. 163,65 vezes tangente 78 graus, 35 minutos, dividido por 4. Vamos ver quanto que dá o de vocês aí.
58,42. O meu deu 48,78. Deixa eu ver, vai que eu digitei alguma... Ah, digitei errado mesmo, Cleiton, que fui eu. Eu digitei 136 em vez de 160 e... Peraí que eu vou consertar. E se o exercício te pedir, se o exercício te der o afastamento e o ângulo e te pedir o raio, como é que você resolve? É igual do exercício? Peraí que eu já faço, a gente faz aqui também. Isso mesmo, ó, deu 58. 42, né? Igual o seu. 42,06. Uhum. Beleza, então esse valor aqui é a nossa linhazinha azul ali que a gente tem que dar de afastamento. Aí se fosse o contrário, ó, se eu estivesse perguntando o raio, né, para achar o raio, mas eu já te desse o afastamento, o que você ia fazer? Você ia ter que achar a tangente para poder jogar depois na fórmula aqui da tangente e Quanto que isolar deu? o raio. 58,42. Ah, tá certo. Deu certo? Ó, agora o exemplo lá que eu dei para vocês fazerem, né, o exercício. Eu dei o valor do afastamento e pedi para vocês acharem o raio, a tangente e o desenvolvimento. Então, nesse caso, ó, você ia ter que fazer... A primeira coisa é quais os dados você tem, qual conta que já dá para fazer. Então, se eu tinha te dado o ângulo e o afastamento, então você já ia conseguir jogar na fórmula do afastamento, que é essa aqui, né? É afastamento é igual a tangente vezes a tangente de AC sobre 2. Então, o que você ia fazer? Você ia ter que isolar a tangente aqui, ó, certo? Para poder achar ela. Então, a tua fórmula ia ficar tangente. Aí a tangente de AC sobre... É 4, né? Não é sobre 2 não, gente. Desculpa aqui. Aqui é sobre 4. Então, se aqui ela está multiplicando, se eu for jogar essa tangente de AC sobre 4 lá para o E, se aqui ela está multiplicando, quando eu passo para lá, ela vai dividindo. Então, vai ficar assim, ó. Sobre a tangente de AC sobre 4. E aí, vamos supor que eu desse esses dados aqui, né? Ia ficar o afastamento, que seria 58,42, sobre a tangente de AC sobre 4. Então, a tangente, o AC é 78 graus e 35 minutos, dividido por 4. Aí, a tangente disso dá 0. Trinta e cinco, 69, 8,56, 11. E aí, fazendo a divisão aqui, do 58,42 dá 163,65. Vê se bate aí, Cleitinho. Aí isso é a tangente externa, né? Que eu achei aqui, só trocando a fórmula de lugar. Aí, achando a tangente, né? Aí, achando a tangente, eu jogo lá na fórmula da tangente. Eu vou apagar essa aqui embaixo.
Só para a gente ter um espacinho aqui. Aí, ó, a fórmula da tangente externa é tangente. A tangente externa é igual o raio vezes a tangente. Aí aqui o AC já é sobre 2. Então, como eu já tenho a tangente externa, que eu achei porque eu tinha um afastamento, agora eu preciso isolar o raio. Então, vai ficar a mesma coisa. Né? O raio vai ficar igual. Se a tangente está dividindo, a tangente de AC sobre 2 está multiplicando aqui, ó, no raio, então quando eu passar ela para lá, vai passar dividindo. Então vai ficar a tangente externa sobre a tangente de AC sobre 2. Então ficaria 163,65 sobre 78 graus, 35 minutos, dividido por 2. Tangente disso aqui dá 0,81, 82, 47 e mais uns quebrados aqui. E aí, quando você dividir esses dois, é para dar o 200, né? Vamos ver. Oxi. 163,65 dividido por 0,8182. Pronto. Vê aí, faz aí e confere. $200. Pronto. Entendeu agora como que a gente substitui aqui e Agora eu isola? entendi. Entendeu, Rafa? Entendi, sim. Teve no exercício que você mandou que a gente tinha que fazer o isolamento do Isso. raio. É esse daí também. É, isso aqui. Porque você não conseguia, você não deu um dos Eu não tinha dos dado raio. Aí tinha que virar a conta aí, a fórmula. Isso, exatamente. Então, toda vez que faltar um dado, vocês têm que ver se vocês conseguem tirar ele de outro lugar, tá? Sim, sim. Beleza. Então, ótimo. Agora, o que eu quero, que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai calcular o grau da curva. O grau da curva é como se eu tivesse... Né, eu vou pegar aqui uma cordinha de 20 metros e vou achar esse grau da curva aqui, ó. Mesma coisa de cá. E acho aqui o grau da curva. Aqui também. Ou seja, as primeiras curvas aqui vão ser tudo mesmo grau, né? Depois só no finalzinho que teria que fazer outra conta, porque sempre sobra um espaço que não dá 20 metros. Mas o grau principal da curva a gente já consegue calcular. Então, ó, se eu vier aqui, deixa eu vir no slide de trás. Dá para vir no da frente, ó. Então, o grau da curva é 180 graus vezes o AB sobre π vezes R, tá? Então, o grau da curva é este ângulo aqui, ó. E tá vendo aqui, ó, o último tá 1 sobre NG, porque isso aqui vai depender do tantinho que tiver faltando aqui, ó, de corda. Então, os primeiros vão ser sempre 20, e aí no final, para poder terminar de encostar no PT, ele vai faltar um chiquinho. E depois a gente consegue calcular a deflexão, né, o D minúsculo, que é diferente do D maiúsculo, que é o desenvolvimento. Então, D maiúsculo
que é aquela outra fórmula que a gente calculou agora, ela é o desenvolvimento, que vai ser o comprimento da curva. O D minúsculo é a deflexão sobre a tangente ou a deflexão da corda. Então, vai ser esse Dzinho aqui, ó. Deixa eu pintar de vermelho. Aqui, ó. Tá vendo o Dzinho aqui? Então, eu vou ter aqui o valor da corda, né? E aqui eu vou ter uma, como se fosse uma tangente, né? Vou ter a deflexão sobre a tangente. Então, esse ângulo aqui, ó. Então, vou ter que vai ser o grau da curva, né? Para achar ele, o valor dele é o grau da curva, ou seja, vou ter que achar esse aqui primeiro, sobre 2. Simplesinho esse cálculo aqui também. Então, no nosso ali, ó, se a gente continuar seguindo o nosso projetinho, pensando lá naquela curva lá do Parque da Serrinha, vou fazer aqui, ó, o grau da curva é 180, né? 180 vezes os 20 da corda, né, que vai ser o AB, então vou até colocar um AB aqui em cima, ó. Sobre πr. Então, πr. E o nosso R aqui é o raio do nosso projeto. Então, o raio aqui é 200. Então, para a gente calcular esse grau de curva aqui, vai ficar 180 vezes 20. Divide, quer dizer, desculpa. Divide por π vezes 200. Quanto que dá o grau da curva? Cinco vírgula 72. Isso, mas esse como é grau, vocês podem deixar em grau decimal também, se quiser. Pode colocar dos dois jeitos, tá? Fica 5,7295. Aí aqui é grau, tá? 5,43. 5 é Ou 5,43, não é? o 5,43 é grau, né? 5 grau, 43 minutos e 46. 46. E aqui vai ter que ser cor preta. E 46,48 segundos. Certo? Certo. Nossa, gente. Não sei se deu pra vocês sentirem, não, mas passou um carro aqui com um grave que vibrou até minha cadeira. Então, aí esse vai ser o grau da curva, ou seja, se a gente pegar aqui, né, uma cordinha com 20 metros e trazer uma linha reta aqui, o ângulo formado vai ser esse ângulo aí de 5 graus. E aí vão ter vários, né? Agora, vamos calcular a tangente, né, a deflexão sobre a tangente, que vai ser esse 5 que a gente achou, esses 5 graus, 43, dividido por 2. Que vai ser esse ângulo aqui, ó, que eu pintei de vermelho. Para que eu tenho que saber isso? Porque na hora que a pessoa for lá em campo com uma estação total, para poder fazer as demarcações, ela sabe o ângulo que ela tem que girar a estação total. Tá? Por isso que a gente faz todos esses cálculos aqui. Para na hora que o cara for lá, coitado, ele só tem a dificuldade de posicionar a estação total. Certo? Então, vamos calcular aqui o Dzinho, que é a deflexão sobre a tangente. Então, aqui vai ser o grau da curva sobre 2. E aí, no nosso caso aqui, vai ficar 2 graus, 51 minutos
e 53,24 segundos. O de vocês deu isso também? Como é que é, Amanda? Como é que é esse negócio aí? A deflexão sobre a tangente, que vai ser um desenho minúsculo, é o grau da curva sobre 2. Então, é o valor lá de 5 graus, 43 minutos e 46,48 segundos que a gente achou, dividido por 2. Aí, se ele der em decimal, vocês apertam a bolinha aí que ele vira em grau, minuto e segundo. Deu isso aí mesmo. Até aqui tá fácil, ó. É porque eu tô passando devagar. Pensa se eu desse essas fórmulas tudo numa aula só. Essas outras duas aqui, ó. Tipo, essas 3 que eu dei aula passada, mas essas 2 depois já falasse do estaqueamento. Jesus amado. Aí vocês iam ficar mais perdidos ainda. Alguma dúvida? Não, até agora não. Tranquilo, né? Beleza. Aí aqui, ó, se a gente quiser a deflexão por metro, né, que vai ser o grau entre a tangente e a corda, também tem como colocar por metro. Aí é só a gente fazer esse dado que a gente achou agora, né, que é aqueles 2 graus. Quanto que tinha dado aqui mesmo? 2 graus, 51 minutos, 53. Aqui, ó. Aqui seria, nesse DC, então, seria os 2 graus. 51 minutos e 56 segundos, lá que a gente achou, né? Dividido pela corda, que seria os 20. Aí a gente ia achar a deflexão por metro. Ou, se a gente quiser, é só também fazer direto aqui, ó. Se quiser já achar direto, em vez de achar primeiro esse D, para depois achar a deflexão por metro, é só pegar o grau da curva, dividir por 2, já multiplicando aqui, ó, o 2 pelo tamanho da corda, que seria 20. E aí, quando vocês chegarem naquele último espaçozinho aqui, ó, aí é o tamanho da corda desse último espaço. Então, tenho a deflexão sobre a tangente, que vai ser esse D aqui, que é dado em graus, e o Dzinho minúsculo com o M é a deflexão por metro. Tá? E aí a minha resposta é em metros. Então, esse de cima aqui, ó, esses 2 graus, daria 2 graus, 51 minutos e 56. Dividido por 20 metros. Daria. Não, dá 0 graus, 8 minutos, 35, peraí, essa. 35,8 segundos por metro. Né? Ou a cada metro. Por quê? Porque na hora que o cara vier trabalhar aqui, ó, se ele precisar separar as estaquinhas de metro em metro, ele também já sabe quanto que dá a deflexão por metro, né? Que seria a deflexãozinha aqui, ó. Por exemplo, se eu vou ter que dar um zoom, porque senão vai ficar muito ruinzinha. Se eu traçar a tangente aqui, né? Esse ângulo aqui por metro, ele é menorzinho. Então, no projeto, a gente coloca os 2 dados. Tanto a deflexão da corda toda, quanto por metro da corda. Deixa eu ver o que mais que eu tenho que explicar aqui.
Isso aqui é sobre as estacas, né, dos pontos PC e PT. Depois que você faz aqueles cálculos, a gente tem que falar aonde que fica, né, a estaca que vai ser o PC e a estaca que vai ser o PT. Então, aqui eu tenho a estaca PC e aqui no fim a APT. E aí tem esses números aqui, ó, tá vendo? 104 mais 3,62. Isso aqui é o nome da estaca. Então, quando a gente fala de estaqueamento, é dar nome para as estacas para fazer a alocação delas depois que a gente fez os cálculos. Aí o ponto de interseção também vai ter o nome da estaca, aqui no PC também, ó, 96 mais 7,44. E o jeito de calcular é utilizando essas fórmulas aqui. Então, para eu calcular o nome da estaca PC, é a estaca PI menos o valor da tangente que eu calculei. Então, lá naquela fórmula da tangente, tinha dado 163. Então, eu teria que colocar aqui menos 163. E depois, para achar o PT, é o valor do PC mais o valor do desenvolvimento, né, que é o tamanho da curva. Só que isso aqui eu acho melhor deixar para a semana que vem, né, para vocês não confundirem. Né, não? Isso, perfeito. Porque aí eu ensino melhor isso aqui com outros exemplos. E aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, aqui esses pontos aqui, ó, tem os pontinhos pretos seriam as estacas. Então tem estaca aqui 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104. Aí aqui vocês podem ver que do 104 para o PT, ele tá uma distância menor do que do 101 para o 102, ó, e do 102 para o 103. Por quê? Porque aqui ele não tá dando a distância de uma corda completa. Então, ele tá dando que essa estaca é a estaca 104 mais 3,62 metros. Mas eu deixo para explicar como que vocês calculam isso direitinho na semana que vem. Então, por hoje, o aprendizado novo foi grau de curva e deflexão da tangente e a deflexão por metro. Tá bom? Hoje eu não vou dar exercício para vocês. E aí, na semana que vem, eu explico o estaqueamento e passo a listinha final. Certo? Beleza, então. E aí, semana que vem, Boa noite. qualquer coisa, eu faço a correção daqueles outros dois. Ah, não, beleza. Mas agora eu já entendi, já. Uhum. Então tá bom. Então tá, boa noite, Amanda. Boa noite. Até mais para vocês. Bom final de semana.